O nome é Integração Lavoura Pecuária Floresta. Mas e se o produtor quiser fazer essa integração somente com 2 componentes? É possível? Vamos ver agora na nossa capacitação tecnológica. Nessa primeira aula, nós vamos basicamente focar as principais estratégias da integração lavoura-pecuária e suas áreas recomendadas para o bioma do Cerrado. E numa segunda etapa, nós vamos falar das principais espécies florestais utilizadas na integração lavoura-pecuária-floresta dentro do bioma Cerrado, de acordo com a nossa experiência. Nós estamos há aproximadamente 10 anos trabalhando com esse tema, principalmente no estado do Mato Grosso, e nós vamos tentar passar para vocês a nossa experiência, o nosso know-how, o nosso conhecimento sobre esse tema. Bom, dentro do conceito de integração lavoura-pecuária-floresta, 2 coisas se destacam. Primeiro é a questão do sinergismo, né? É essencial que os componentes interajam entre si e de forma sinérgica. Aquela velha história do 1 mais 1 tem que ser mais do que 2. O segundo conceito, um segundo tópico importante é que quando a gente fala em LPF, na verdade nós estamos tratando de um conceito guarda-chuva. Não necessariamente quer dizer que vai ter a presença dos 3 componentes. Pode ter, por exemplo, a presença apenas de 2 componentes. Nós podemos falar de integração lavoura e pecuária, ou lavoura e floresta, ou pecuária e floresta, e chamar isso de LPF. Isso é uma estratégia que nós temos usado para difundir o tema para todos os públicos, não somente para os especialistas na área do agronegócio. A gente quer difundir essa tecnologia que tem um viés ambiental muito forte para todos. Bom, a integração lavoura-pecuária-floresta ela é composta basicamente por 4 estratégias, né, muito bem definidas. Primeiro, a integração lavoura e pecuária. A segunda, a pecuária-floresta. A terceira, a lavoura e floresta. E uma 4ª estratégia, os 3 componentes juntos, a lavoura, a pecuária e a floresta. O importante, na verdade, é a gente trabalhar, saber aonde utilizar cada uma dessas estratégias, né? Dentro da integração lavoura e pecuária, hoje, a mais simples, a mais utilizada dentro do bioma Cerrado, inclusive se a gente considerar o Brasil como um todo, hoje ela é a mais utilizada, ela é recomendada para as áreas que têm aptidão, tanto para a pecuária quanto para a agricultura, para a lavoura. Agora, uma coisa importante, nem toda área apta para a pecuária será apta para a lavoura, mas o inverso é verdadeiro. Então, nós temos que ter essa preocupação em mente. Bom, nós podemos dividir a integração lavoura-pecuária em 3 subestratégias, né? De forma bem definida, encontrada no bioma do Cerrado. A primeira delas se trata da recuperação de pastagem degradada, né? Então, como vocês podem observar nesse esquema, nós temos um pasto degradado, ou no estágio avançado de degradação, e esse pasto ele é recuperado, nesse caso específico, através da lavoura. O primeiro ano cultiva-se arroz, normalmente faz 1 ano de arroz ou 2 anos de arroz. No segundo ano você pode fazer arroz e na safrinha entrar com milho, por exemplo, consorciado com a braquiária, né, com o pasto, colhe-se o milho e você tem então o teu pasto recuperado. Essa é uma estratégia muito usada na recuperação de pastagem dentro do bioma Cerrado, principalmente no nortão do estado do Mato Grosso ou no sul do estado do Mato Grosso, estão usando muito essa estratégia. É importante ressaltar que é possível fazer isso quando essa área de pastagem é mecanizada, né? Ou seja, ela pode ser mecanizada para você fazer a sua lavoura sem maiores problemas. Aqui está um exemplo muito interessante, no norte do Mato Grosso, de recuperação de pastagem degradada, utilizando a integração lavoura e pecuária. Então, nós temos uma área de pastagem
degradada, nesse caso não está tão degradada, mas está em vias de degradação, né? E essa área é recuperada através do plantio da cultura do arroz, né? Prepara-se o solo, corrige-se o solo, entra o plantio do arroz e, após 20 dias de emergência do arroz, nós entramos fazendo a semeadura direta da braquiária, transversalmente às linhas do arroz. É um caso muito interessante de recuperação da pastagem usando apenas 1 ano de lavoura, né? E como vocês podem observar na foto, olha que pastagem maravilhosa formada nesse processo. Esse é o famoso processo, o famoso sistema barreirão, né? Desenvolvido lá na década de 80 pelo nosso colega João Klutkowski e colaboradores. Outra estratégia de integração lavoura-pecuária é o que nós chamamos de boi safrinha, ou boi de terceira safra. O que seria isso? Seria na sucessão da sua lavoura de safra, normalmente a soja, aqui no Cerrado, nós entramos então com a produção do boi, né? Com a produção, com a semeadura da braquiária e a produção do boi. Para onde que isso, em que situações nós indicamos o boi safrinha? Olha, é recomendado para regiões lavoureiras, principalmente aquelas regiões que têm problema com pluviometria, ou seja, que é muito arriscado você fazer uma segunda safra de milho, por exemplo, né? Então, opta-se por entrar direto com a semeadura da braquiária e a gente ter logo o boi safrinha. Essa semeadura braquiária pode ser feita após a colheita da soja ou, como está nesse slide, nessa foto, em sobressemeadura. Então, vocês estão vendo a foto, parte da área já foi colhida a soja, essa foto, na verdade, foi tirada em cima da colhedeira, e parte da área está sendo colhida. E o que vocês estão vendo aí é a braquiária na sua fase inicial, né? É muito interessante usar essa estratégia de sobressemeadura para aquelas regiões, por exemplo, Vale do Araguaia, no estado do Mato Grosso, ou o sul do Mato Grosso, onde as chuvas realmente acabam mais cedo. Você tem muito problema de chuva na safrinha, então você consegue ganhar tempo com esse processo de sobressemeadura, né? Isso está sendo muito bem utilizado pelos nossos parceiros naquela região e está funcionando muito bem. Bom, podemos ainda, para aquelas regiões que não têm problema com a pluviometria, nós podemos ter o boi de terceira época, de terceira safra. O que seria isso? Você faz a soja, em seguida você faz o milho ou uma outra granífera, ou sorgo, ou um girassol, consorciado com a forrageira, colhe-se essa granífera e entra com o boi. Então nós teríamos a produção do boi de terceira safra. Indicado para onde? Então para aquelas regiões que não tem problemas de chuva, né? Que você consegue fazer muito bem a safra e a safrinha. Por exemplo, o médio norte do estado do Mato Grosso, o Vale do Xingu, né? O noroeste do estado do Mato Grosso são regiões que permitem a gente ter esse boi produzido na terceira safra. Pergunta-se, né? Eu não poderia também fazer o boi safrinha em regiões que não tem problema de chuva? Na safrinha? Claro que você pode. Por exemplo, eu estou querendo fechar minha safrinha, né? Está lá, final de fevereiro, início de março, está arriscado eu plantar o milho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso muito bem entrar com um boi safrinha, né? Na sucessão da soja, fechando a época de plantio da safrinha nesse caso. É uma boa alternativa também. Esse é um exemplo 2, lá do Vale do Araguaia, né? Onde nós temos o boi safrinha produzido em sobressemeadura. Então, quando a soja atinge aquela fase que nós chamamos de louramento, faz a semeadura a lanço, nesse caso foi feito de avião, utilizando aí 700 pontos de VC por hectare, né? E você tem então aí, logo após a colheita da soja, a entrada dos animais na braquiária rusiense já formada. Esse é um caso da Fazenda Felicidade, lá em Novo São Joaquim, Vale do Araguaia, estado do Mato Grosso. Bom, a terceira estratégia dentro da integração lavoura-pecuária é o que nós chamamos de rotação
lavoura e pecuária. Quando que isso é importante, quando se faz isso? Principalmente naquelas regiões, aquelas áreas de lavoura que tem um solo de textura arenosa, variando entre 10% a 25% apenas de argila. Então, nesse caso, é de suma importância para você manter a produtividade da sua lavoura que você incremente matéria orgânica no sistema. E a melhor forma de fazer isso hoje é através da braquiária. Então, nós podemos fazer isso com o processo de integração lavoura e pecuária usando a rotação lavoura e pecuária. Né? Pode-se fazer isso também em outros tipos de solo? Pode fazer. Né? Mas nós temos que pensar, né, muito na questão econômica. Se eu for capaz de produzir acima de 20 arrobas de carne por hectare por ano, né, nesse solo, se eu tiver esse know-how, ao longo do tempo, se a gente fazer uma análise econômica ao longo do tempo, de 5, 6 anos, com certeza o sistema de integração lavoura e pecuária fazendo essa rotação vai ser tão rentável quanto a sucessão soja-milho. Né? Mas a gente recomenda muito esse sistema de rotação para aqueles solos arenosos. E tem várias configurações, várias formas de você fazer o sistema de rotação. A primeira delas que está mostrada para vocês é a rotação de 2 anos. Nós pegamos essa área que queremos fazer essa integração, dividimos ela em 4 talhões. Aí você tem metade da área com pecuária, metade da área com lavoura, num processo de rotação de 2 anos, né, e 50% de lavoura e 50% de pecuária. Evidentemente, essa configuração é muito variável e vai depender exatamente do diagnóstico da propriedade que você está trabalhando. Esse é um outro caso que nós temos o forte de lavoura. 2/3 da área é lavoura, 1/3 é pecuária. Né? Você faz, então, 2 anos de lavoura por 1 ano de pecuária em cada talhão desse. E pode ser o contrário também. Você pode ter uma propriedade que domina a pecuária, que o forte é a pecuária, e você pode ter, então, 2/3 da área de pecuária e 1 ano de lavoura, ou seja, 1 ano de lavoura para cada 2 anos de pecuária em cada talhão desse. Então, existem diversas configurações, diversos arranjos, e nós temos que fazer um diagnóstico da área e definir qual desses arranjos, dessas configurações, melhor se encaixa para aquela situação. Tá? A outra forma de integração é a integração pecuária e floresta. Né? Essa foto, esse slide mostra esse tipo de integração no norte do estado do Mato Grosso, onde nós temos uma integração com teca. Né? O proprietário, na reforma de pastagem, ele faz, então, a introdução do componente florestal e, nesse caso, usando teca. Né? Nós chamamos aí de arborização da pastagem. Né? E procuramos usar espécies florestais de alto valor agregado, principalmente por questões econômicas, né? Por questões de logística. Um sistema de integração que exige um menor investimento, tem também um menor grau de complexidade e, na verdade, funciona como um agregador de valor à sua pecuária. Né? É uma poupança de longo prazo, nós costumamos definir isso. Né? A árvore seria uma poupança de longo prazo. Né? E nós consideramos que é uma grande oportunidade para os pecuaristas na sua reforma de pastagem. Ele vai ter que mexer no seu solo, ele vai ter que reformar a sua pastagem. Por que não agregar o valor nessa atividade, na atividade da pecuária, através do plantio de árvores de grande valor agregado? Né? Para onde nós indicamos essa situação? Então, são áreas de pastagem, são áreas inaptas para a lavoura, seja por topografia, seja por textura, né? Ou seja por logística impeditiva. Nós temos regiões no estado do Mato Grosso, principalmente, no estado do Goiás, que a logística impede você fazer lavoura. Você não consegue entrar com um caminhão carregado com 50 toneladas. Né? Você tem que fazer pecuária. Então, nesses casos, seria importante a gente agregar valor à pecuária. Temos aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Esse é um exemplo do Vale do Araguaia do Mato Grosso. São solos bastante arenosos. Nesse caso aí tem em torno apenas de 10% de argila. Essa é uma área de 400 hectares. Que ele, então, na recuperação de pastagem, plantou o componente florestal, nesse caso o eucalipto. Nesse caso específico, foi usada uma configuração, hoje nós consideramos ela ultrapassada,
Esse plantio foi no começo dos anos 2000, 2004, 2005. Essa foto aí foi em 2009. E nós estamos verificando que essa configuração é 10 metros entre linhas, são linhas simples, distanciadas de 2 metros entre planta. Hoje nós consideramos que esse espaçamento não pode ser inferior a 15 metros. 10 metros nós vamos ter, independente da distância entre plantas de eucalipto, nós vamos ter um grande sombreamento que vai prejudicar as forrageiras dentro do sistema. Outro sistema também, ainda no Vale do Araguaia, na fazenda Replantar Investimentos Agroflorestais, do senhor Vilmar Berté, também no mesmo processo. Esse senhor, ele utiliza, ele faz o reflorestamento em 13 mil hectares, em 3 municípios do estado do Mato Grosso, e grande parte desse reflorestamento é feita nesse sistema silvopastoril. Tá? Bom, o exemplo 5 já é um exemplo da estância Ana Sofia, já em Cuiabá, do seu Arno, aonde ele utiliza, em vez de usar eucalipto, ele usa teca. Né? É uma espécie de alto valor agregado, né? Talvez ele seja uma das pessoas mais antigas no Centro-Oeste que trabalha com esse sistema, já faz 12 anos que ele trabalha com esse sistema, ele tem uma área de 150 hectares, e os resultados que ele tem até o momento são bastante satisfatórios. Né? Ele não perdeu a capacidade de suporte dos animais, muito pelo contrário, ele ganhou em conforto térmico para os animais, e ainda tem a produção de uma madeira nobre. Né? Então vale a pena destacar essa questão da teca nesses sistemas silvopastoris.